Conversa Desfiada, podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Construção das fortificações de Oeiras. Estamos na sala de jantar e a sala de jantar evoca aquela morte que é de 1734. Este é o seu podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Faça parte desta conversa e siga-nos nesta Conversa Desfiada. Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Desfiada. Como sempre, eu sou o Diogo Lopes e comigo está a Alexandra Fernandes, que, como tem sido o hábito, vai começar por desvendar quem será o nosso próximo convidado. É mesmo. Hoje temos um convidado que eu acho que torna-se difícil de definir, porque tem muitas valências, a começar pela arquitetura, mas também é historiador. Tem feito uma longa carreira do ensino, também como professor, ensaísta, tem feito curadoria e comissariado de exposições, esteve ligado também à arte contemporânea, colaborador em jornais e revistas, em uma vastíssima obra publicada, chegou a ser diretor da revista Monumentos, portanto muito associado entre a arquitetura, a construção, mas também depois a parte histórica e a parte de preservação e de conservação de património, e isso vai ser um pouco o fio condutor da nossa conversa. A primeira questão é formada em arquitetura e começou muito cedo a viajar por vários sítios, nomeadamente onde os portugueses estiveram, desde o Oriente até o Brasil, a África. Primeiro, o que é que motivou a fazer esta pós-diáspora. Uma pós-diáspora. A minha diáspora. E se existe, de facto, uma arquitetura portuguesa que se consiga recolher, ou sei o que é isso de ter uma arquitetura portuguesa? Sim, bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu sou um oeirense de adoção, portanto, como estávamos a falar há pouco, ando por cá há meio século. Já dá para ver alguma coisa há meio século. Para ver no sentido de apreciar as mudanças e a vida. Em relação à pergunta, realmente eu tive sorte. Repara, eu tinha 20 anos no 25 de Abril, que é uma oportunidade única na vida de uma pessoa, quer dizer, não se tem todos os 20 anos uma revolução à porta para fazer o que quiser. Saí de casa dos meus pais, arranjei trabalho, era facílimo arranjar trabalho, embora não houvesse trabalho. Mas arranjava-se, a vida era, não direi de borla, mas incrivelmente barata, tudo era acessível, e havia sobretudo um enorme entusiasmo que vinha com a dinâmica da transformação do país, apesar de 20 anos no 25 de Abril, já dá para vocês compreenderem que eu ainda senti um bocadinho aquela coisa cinzenta do que se chamava o salazarismo, o fascismo, e não era agradável. Só que, portanto, é uma boa pergunta, não é? Quer dizer, o curso ficou interrompido, não é? A Escola de Belas Artes foi uma das poucas universidades que expulsou os professores fascistas, fugiram todos para o Brasil. Nós levávamos, era uma coisa incrível, uma delegação, entrava na sala de aula, professor, não sei, liam aqui uma espécie de memorando popular, e o homem, coitado, pegava nas suas coisas e desaparecia. Mas o preço disso foi ficar 2 anos sem aulas. Depois fez uma nova escola, consegui completar o curso em 77 com um grande professor que foi Manuel Tainha, que nos convidou a mim e mais uns colegas logo a seguir para dar aulas, porque não havia professores pelas razões atrás referidas. E eu comecei a dar aulas no ano em que acabei o curso, não é? Portanto não cheguei a sair da escola. Também são lá agora 54 anos, que entrei em 70 como aluno. Então, a partir dessa altura, entrei logo a dar teoria e história, porque tinha-me destacado nisso enquanto aluno, não é? Embora também trabalhasse em projeto. E as oportunidades de viajar tiveram um pouco a ver com esse processo de entrar na escola imediatamente como assistente. Quer dizer, convidaram-me também, quando começaram a ouvir que as minhas aulas eram muito dinâmicas e divertidas, não é? Porque eram ex-colegas, alguns, por acaso tinham chumbado o ano em que eu tinha passado, não é? Passavam alunos. Portanto, eles entusiasmavam-se, a coisa ecoou, havia colegas mais velhos, e um deles, o Carlos Duarte,
com o José Lamas, convidaram para fazer parte do Conselho Diretivo da Revista Arquitetura, que também estava a recomeçar depois do interregno revolucionário. E nessa revista logo comecei a publicar artigos decorrentes de trabalhos de alunos sobre o estudo da arquitetura moderna e modernista, que era uma novidade na altura. Instaurei a disciplina de arquitetura moderna. Depois havia outra dinâmica ao lado da escola, que era o Centro Nacional de Cultura, com a Helena Vaz da Silva, e com os passeios de domingo, que também tinham a ver com a arquitetura, a Baixa Pombalidade, e ela convidou-me para começar a participar nos passeios que se transformaram, muitos deles, em viagens, não é? Para fora de Lisboa. Ainda hoje Isso continua. Sim, continua. Portanto, CNC. E a terceira coisa foi o levantamento da arquitetura popular dos Açores, que foi proposto também nessa altura, em 80, por um colega que também terá ouvido falar das minhas aulas e convidou-me para ser coordenador, não é? Portanto, Açores foi assim a primeira saída, não é? Mas para compreender os Açores é preciso dar um pouco a volta ao mundo, porque eles realmente foram para o Brasil, para a Índia, há não sei quantos patriarcas do Pico nas Índias. E portanto a Índia seguiu-se porque a Helena Vaz da Silva propôs uma grande visita, a primeira grande visita pós-diáspora, depois da normalização das relações diplomáticas, e fizemos um périplo de mês e tal por toda a Índia. Foi uma coisa incrível, fantástica e inesquecível. Depois do Brasil havia uma viagem de finalistas, que na altura o aluno finalista mais coisa era o Manel Aires Mateus. Lá acompanhei aquilo. Fiz a viagem toda do Brasil de cima a norte a sul. Bom, e a partir daí nunca mais parei, mas foi sempre no sentido de aproveitar o trabalho profissional, né? Conferências, visitas, estudos, de desafios diversos, e portanto a única que paguei foi ir ao Japão, que eu me lembro. Portanto, a vida era muito fácil nessa altura. Eu contei isso aos meus alunos nos últimos anos. Professor, no seu tempo isso era tão fácil, agora os nossos pais pagam propinas, nós não temos direito de estar ainda por cima a pedir. Lixa, vocês, quer dizer, vocês pagam 40 euros, 100 euros por uma viagem de avião. Sabem quanto é que custava a viagem de avião há 50 anos? Quer dizer, não se podia. A minha primeira saída de avião foi aos 20 anos. Aliás, fui fazer 20 anos em Londres. Respondi, não havia mais qualquer coisa na pergunta. É isso, na busca de uma arquitetura e de uma malha portuguesa, pronto. Espalhada um pouco por todo o mundo, porque no fundo acabámos por contaminar e ser contaminados, não é? Sim, isso é uma das coisas mais emocionantes que eu fui descobrindo e especializei-me um pouco nisso. Quer dizer, ao mesmo tempo que todo este processo começava, os Açores, a Índia, o Brasil... Até a própria Madeira e Porto Santo, não é? Isto é uma espécie de regresso aos inícios. Comecei a ver e comecei a preparar o doutoramento, que era um processo, enfim, de evolução normal de carreira, e o tema foi essa, a arquitetura portuguesa no mundo. O meu orientador, o arquiteto Augusto Brandão, lá me explicou: Zé Manuel, você não pode fazer estudar a arquitetura portuguesa no mundo porque nunca mais acaba. Faça os Açores e as ilhas da Macaronésia, Madeira, Açores, Cabo Verde. E foi o doutoramento. Só que isso também obrigava a viajar e a para se ver os imigrantes portugueses no Canadá, Estados Unidos, Brasil. Bom, a verdade é que ao longo dessas viagens, começou nos Açores, continuou na Índia, foi pelo Brasil, depois Macau, depois a África, naturalmente. Realmente comecei a notar, mas espera lá, e não foi tanto pela arquitetura que se começa a perceber essa espécie de contaminação, como disse muito bem. Foi no urbanismo, que eu também contava aos meus alunos. Nós fizemos cidades maravilhosas, quer dizer, foram os outros, eu não fiz nada, mas eles, os portugueses de então, fizeram cidades, e foram essas cidades, digamos, de facto universais, porque eles fizeram cidades desde a Amazónia a Nagasaki, no Japão, desde Marrocos até ao sul da África, não é? Moçambique, Angola. Bom, ok, mas são cidades muito diferenciadas. A Índia são cidades muito diferenciadas, sim, são, mas têm todas uma espécie de lugar comum, ou de ponto comum, são cidades pequenininhas, como dizem no Brasil, ligadas ao mar, ou à água, ao rio, ao estuário, muitas vezes em ilhas costeiras. Goa é uma ilha costeira, que tem uma apetência por uma baía protegida, alcandurada, com o sistema das colinas e dos vales, onde eles depois faziam, e desde o século XV, reparem, ainda os ingleses estavam na Idade Média, nessa altura, a lutar uns contra os outros, não se percebia bem porque aquele maluco matava as mulheres.
são cidades que têm um gosto, sente-se nelas um gosto pela maneira como se colocam, como se implantam os edifícios e os espaços. Um pouco como as pessoas Lisboa, ali têm claramente prazer em ficar ali e constroem aquele sítio para eles. Um pouco como Lisboa, não? Exato. E Lisboa é a matriz. Ao contrário, por exemplo, dos espanhóis, que fizeram coisas parecidas, mas mais continentais, mais interiores, não é? Tipo Cidade do México, que são cidades planeadas, como nós dizemos, a régua e esquadro. Os portugueses faziam umas coisas que, de facto, em forma, ainda eram medievais, portanto, orgânicas, aquilo tudo tortas, a Rua Direita, a famosa Rua Direita, que era sempre, mais torta. Só que sem muralhas. Já não faziam as muralhas que na Idade Média, mas se chegar a Óbidos e tirar a cintura de muralhas, fica uma Angra do Heroísmo, uma Ponta Delgada, uma praia de Cabo Verde, por exemplo, Nagasaki é o exemplo mais extremo, mas muito divertido de referir, porque os portugueses foram os primeiros a chegar ali àquelas terras, os Portugueros, e foram aceitos e deram-lhes imediatamente a hipótese de fazer, para comerciar, que era o interesse dos japoneses, trocar mercadorias com Goa e Macau, uma baía abrigada. E os portugueses escolheram uma baía abrigada, que eu, quando lá estive, quer dizer, aquilo é Lisboa. É o estuário do Tejo, são as colinas. Aquilo, infelizmente, foi implodido na guerra com uma bomba nuclear. Mas mesmo a bomba nuclear, por causa do sistema colinar, sobe e desce, protegeu. Há uma tese de um colega brasileiro, se não me engano, publicada nos anos 60, que dizia: Nagasaki sofreu menos de metade da mortandade de Hiroshima. Porquê? O relevo. A onda de choque cortou completamente, as colinas cortaram completamente. Enfim, é uma tese, se calhar não tem nada a ver, enganaram-se no sítio. Mas é engraçado, tem a ver com a alma da cidade portuguesa. E depois a arquitetura acompanhou. A arquitetura portuguesa, claro que eu não conheço a de Nagasaki no século XVI, mas conheço a dos Açores, a do Brasil. O Brasil e os Açores têm pontos comuns incríveis. Mesmo em Angola e Cabo Verde há esse tipo de pequena construção. São cidades modestas com casas relativamente modestas, com monumentos relativamente modestos. Não tem a monumentalidade hispânica, mas há ali uma espécie de coerência global, de equilíbrio, não é? Entre o pequenino e o grande, entre a relação. Eu costumo chamar-lhes cidades-paisagem, porque são cidades feitas com a paisagem, não é? E nesse aspecto, as cidades hispânicas são feitas contra a paisagem, são afirmações artificiais, é a cidade moderna, a cidade de régua e esquadro. Depois os norte-americanos imitaram os espanhóis a fazer Chicago e Nova Iorque, mas não, a cidade portuguesa era uma cidade assim meio saudosista dos tempos gloriosos da Idade Média. E há conceitos que foram evoluindo, por exemplo, o conceito de quintal e de praça foi evoluindo. Exatamente, ainda bem que fala nisso. O quintal contra, por exemplo, o pátio. Não é? O quintal é uma coisa muito portuguesa, atrás da casa, e para as pessoas poderem sobreviver, não é? As couves, os alfaces, as galinhas. Ri-se, mas repare, há um grande historiador inglês, o Charles Boxer, que estudou a presença portuguesa no Oriente, comparando com o holandês, e ele dizia, num famoso livro que me iluminou na tese, que é The Portuguese Seaborne Empire, não é? O Império Português nascido das águas. Tem um ar milagroso. Dizia, os portugueses dificilmente recebiam os ordenados dos soldados e dos marinheiros a tempo, quer dizer, aquilo atrasava-se, havia naufrágios, o rei também estava endividado, né? E portanto tinham que fazer pela vida, tinham que casar com as pessoas locais e criar galinhas, não? Bom, portanto o pátio hispânico é uma coisa mais artificial, muito mais arquitetónica, está no centro, no coração da casa, não é? Uma casa hispânica, seja em Valência, seja nas Canárias, seja na Argentina, tem esse sistema que é completamente interiorizado, muito bonito também, mas não tem couves, quer dizer, tem aquelas plantas ornamentais, porque a natureza está fora da cidade. E nós criamos essa espécie de comunhão. Vê-se Lisboa, não é? As hortas, ainda aqui em Oeiras, as hortas. O sapateiro de Nova Oeiras, coitadinho, morreu ano passado, tinha uma horta em frente à sapataria, à loja de sapatos em Nova Oeiras, não é? Afirmou numa entrevista que já há uns bons anos, mas que uma das pessoas que o tinha influenciado muito tinha sido o arquiteto Keilo do Amaral.
É de facto uma referência. Sim, é de facto. De que maneira é que o influenciou e como é que isso se refletiu depois no seu trabalho? É uma pessoa, foi meu mestre, não é? Embora ele nos primeiros tempos da televisão, homem, não me chame mestre. Esse mestre era uma coisa em 71, 72, conotada com os fascistas, a hierarquia tradicionalista das escolas e tal, e ele tinha sofrido, coitado. O Cale era um homem da cultura, da teoria. Era um grande arquiteto, mas era sobretudo um homem do ensinamento, da construção do pensamento. Fez muitos livros, ao contrário da maior parte dos arquitetos portugueses da época. E foi o meu professor, porque a escola estava... porque eu não contei, mas a escola... contei, a escola... Entre eu entrar em 70 e expulsarmos os pobres dos professores fascistoides em 74, esses 3 anos foram de crise, porque o Frederico Jorge, que era o coordenador da nova reforma do ensino universitário da arquitetura e das artes, apresentou demissão àquele ministro que veio de Moçambique, que era da Beira, como é que se chamava? Um grande ministro da Educação. Sim, no tempo Veiga Simão, porque as coisas correram mal internamente e tal. E um dos assistentes, nós tínhamos tido no princípio do segundo ano, quando a crise estourou, quer dizer, logo no princípio do segundo ano é o fim, né? Não deu tempo. Era o Pitão Keil Amaral, que era filho do Keil. E disse, passe lá no ateliê, o meu pai agora voltou a dar aula, a trabalhar, tem lá muito trabalho para o Algarve, tinham todos trabalhos para o Algarve na altura, turismo, e foi assim, fui lá e ele, portanto, aceitou-me com um colega meu também para aprender, e a partir daí eram aulas, no melhor sentido do termo, porque eram aulas informais, às 5 da tarde, ele que era um comilão, dizia, então vamos descansar um bocadinho e tal, e aparecia a Maria Keil, também sempre muito simpática, a casa era por baixo do ateliê, com chá e bolachas. E falávamos ali, estávamos ali na conversa, não é? 1 hora e tal, todos os dias de trabalhos. E, portanto, isto foi um curso. Infelizmente, ele faleceu muito jovem, 65 anos, teve problemas graves de saúde e eu fiquei um bocadinho pendurado, mas foi inesquecível. Ainda agora, no próximo mês, vou dar uma conferência sobre a vida e o trabalho dele em cursos de arquitetura, porque é um personagem, é uma espécie, é o equivalente ao Fernando Távora do Porto em Lisboa, não é? Foi inspirador do inquérito da arquitetura popular, propôs uma nova reforma de ensino, foi perseguido pela PIDE, enfim, tem o currículo todo. E agora há um museu que o filho organizou em Viseu sobre a família Keil. Que é engraçado, porque é o Alfredo Keil do hino nacional, a Maria Keil, já o Pitum, a Leonor, que andou ao meu colo, que era então a filha do Pitum, é bailarina, conhecida, não é? Enfim. Sim, é uma família muito ligada entre a arte sempre as artes, sempre. Aliás, a arquitetura, no fundo, é uma delas, tem uma componente técnica, mas também é muito criativa, não é? Sim, discute-se muito isso. Mas o Santo Agostinho disse que a beleza é a expressão da verdade. Não é? E, portanto, esse tipo sabia da coisa. Percebia alguma coisa. E era africano. Mas, de facto, a arquitetura tem uma componente fortíssima artística, embora não seja apenas arte, porque senão não funcionava, não é? Aliás, discute-se muito. Há colegas que dizem que não é arte, outros dizem que é uma coisa, uma tecnologia, uma aprendizagem técnica científica, mas realmente é as duas coisas sempre. É um cruzamento. É indissociável. Ainda bem, dar-lhe força. E isso temos, felizmente. Numa obra, quanto mais complexa, mais isto acontece. O arquiteto é naturalmente o mestre, o agenciador dos engenheiros de ar-condicionado, do tipo das redes, das estruturas, da arquitetura de interiores, do design. É ele que, digamos, domina os vários planos da ciência, da técnica, da tecnologia, da arte, não é? E consegue, em princípio, não é fácil hoje em dia. Mesmo a nível de interior, é muito curioso quando um arquiteto, não apenas a parte estrutural da casa, não é tanto o formato, mas quando se dedicam a criar os espaços internos, de facto uma casa fica com... E temos belíssimas casas, nomeadamente aqui em Oeiras,
temos alguns excelentes exemplos de arquitetura. Eu, na altura, quer dizer, já agora que falo nisso, quando comecei a dar aulas, apercebi, por exemplo, que a comunidade e a cultura em Portugal estava um bocadinho desligada da arquitetura. Eu entendia normalmente estes especialistas, ou uma coisa muito cara, uma coisa não totalmente necessária. E então consegui, com o meu grande amigo, o Manuel Graça Dias, falando com o Prado Coelho e com o Nuno Portas e enfim, os vários tipos do Jornal de Letras e do Expresso, ter colunas permanentes a defender a arquitetura portuguesa e mostrar as grandes obras, as grandes intervenções do património também, porque isso estava um bocadinho dificultado. Conseguimos totalmente durante 20 anos. Agora está tudo na mesma, o pior. Mas pronto, mas aqui é 50 anos, dá para ver. Os 50 anos é assim. Altos e baixos, não é? Nem sei se são mais altos nem se são mais baixos, mas é constantemente assim. Uma onda. É isso que nós aprendemos com a vida. Mas em relação àquela questão da arquitetura ser arte ou não, só o simples facto de no Renascimento a maior parte, ou os tratados mais importantes, são precisamente os de arquitetura, do Vinhola, do Paládio, exato. Bem, eles são os fundadores de uma, atenção, é a época em que a arquitetura se torna, a arquitetura mundial, sobretudo a começar na Europa e na Itália, se torna uma espécie de coisa rigorosa e bela, não é? Defendida as proporções, as medidas, as ordens, todo o sistema construtivo. Porque até então a arquitetura era uma coisa mais ou menos comunitária, defendida pelos mestres pedreiros, pelas várias corporações de participantes nas obras, mas não havia provavelmente autores. E o Brunelleschi, o primeiro renascentista, também no século XV, eles de um lado, nós do outro, mas a grande vanguarda europeia era Portugal e Itália, no século XV, não tenho dúvida. Cada um na sua. O Brunelleschi explicou isso. Não é? Brunelleschi foi convidado para acabar a Catedral de Florença, que tinha aquele problema, um problema decorrente exatamente da evolução da arquitetura tardo-medieval. Quer dizer, eles não sabiam fazer a culpa porque era demasiado pesada para as tecnologias góticas. E o tipo percebeu, através da estrutura e lá está da composição estrutural, que tinha que fazer uma cúpula clássica, não é? Como depois São Pedro. E disse, ok, o desenho está aqui o projeto, tudo, os seus operários têm que fazer isto. Os operários recusaram-se, porque estavam habituados a trabalhar à maneira deles, nem sequer percebiam o que é que ali estava. Não liam projetos. A arquitetura não era feita com desenhos. Não, havia umas gravações nas paredes das catedrais e tal. Havia uma tradição, uma maneira de fazer. E ele disse, então, nesse caso não faço, não participo. E eles tiveram que aceitar, claro, e foi a partir daí que surgiu a ideia. Para nós hoje é uma ideia assente, mas que só tem 500 ou 600 anos, de que o arquiteto é o autor do projeto, o homem, a obra. Não era bem assim, passou a ser, talvez, agora com a inteligência artificial, não sei se os arquitetos, mas não são só os arquitetos, vão continuar a poder ser autores neste sentido, não é? Mas enfim. Veremos. Curiosamente, aqui há uns bons anos, há 20 anos, em 2004, o arquiteto foi convidado e fizeram-se aqui umas jornadas de património. Com o Barreto Xavier. Sim, era o vereador da cultura. E que o tema central foi precisamente o património moderno, mas onde a arquitetura era o centro. O leitmotiv. Sim. E de facto deu para perceber que aqui em Oeiras temos um património da arquitetura modernista, não é? Muito forte. É não verdade, apenas o Nova Oeiras, que já iremos falar, mas sim. Sobretudo a nível de moradias. Sim, olha, tivemos um painel de nós muitos arquitetos. Visitámos então várias casas. Visitámos ainda, tive o prazer de visitar com o Jorge Viana em casa dele, a casa dele, não é? Ele, que era um grande arquiteto moderno, o mais importante do Conselho de Oeiras, chegar-se a uma janela da sala, não sei se... Eu nessa visita não estava, fui a outras. Sala e explicava, isto é assim, tal, a janela tirou o vidro, não é? Como havia nos elétricos, tudo desmontável, aquele pensamento incrível, moderno do puzzle, da construção racional das formas, dos materiais, tudo. Visitámos a casa dele. Visitámos a casa do Igrejas Caeiro, que hoje é a casa museu, que é do Keilo Amaral. Sim.
Ele ainda nos recebeu lá em 2004, os velhotes ainda estavam todos vivos. Pois ainda havia, infelizmente desapareceram imensos. Desapareceram todos e continuam a desaparecer. Destes participantes e alguns com trabalhos aqui assim em Oeiras, nomeadamente o arquiteto Estes Ferreira. O Estes, também visitámos a casa dele em Queijo, sim. Exatamente. Aqui em Nova Oeiras também visitámos uma outra casa aqui perto da estação de... não me lembro de quem era o autor. Talvez a outra de Jorge Viana, mas essa fica em Nova Oeiras. Não, mais perto da estação. Já não me lembro de quem Pronto, era. Mas é para dizer que visitei, por acaso, por outra razão diferente, espreitei a casa do Museu do Igrejesqueiro a semana passada, que está impecável. Devo dizer que fiquei surpreendido porque ele teve umas vicissitudes, foi desvandalizada, a história. Acho que atualmente está a cargo da Fundação Marquês de Pombal, abre para visitas guiadas. Sim. Está um bocadinho fechada no sentido de acesso fácil, mas se calhar tem que estar. Tem coisas maravilhosas, está impecavelmente preservada. Talvez tenha sido muito bem recuperada, porque estava decadente há 20 anos, apesar de tudo. E disseram que pensam fazer uma residência de artistas naquele terreno vago enorme que há ao lado e que é da casa, o que é uma ideia esplêndida. Que aquele sítio é inspirador. Parece ter uma coleção de arte interessante. Tem. O Igrejesqueiro, lá está, um homem de cultura. Os Companheiros da Alegria na rádio, ele era um grande radialista. Aliás, visitei o estúdio dele lá na casa, porque aquilo na altura, lá está, é aquela coisa cinzenta dessa época. Pronto, os tipos de esquerda uniam-se contra aquele gajo realmente, aquele sujeito, aquele político realmente fora de tempo, não é? Fora de tempo, que foi o Salazar a partir dos anos 50, não é? Só provocou desgraças a partir daí, desnecessariamente. E uniam-se e escondiam-se, porque senão eram presos, pura e simplesmente, ou expulsos. O Keil foi proibido de dar aulas, não é? Quer dizer, mas esta arquitetura modernista era um bocado até contra esse... Era uma arquitetura que afirmava... desafiava um bocado as linhas em si. clássicas, não é? E tradicionais. Propunha uma revolução no espaço, quer dizer, a indústria, o progresso, os novos materiais, as novas tecnologias. O mundo é um futuro maravilhoso à nossa espera. Tinha essa visão otimista incrível da sociedade. E aqui, o Keil ainda me passou essa crença, não é? Essa crença, porque eles acreditavam todos realmente nisso. Faziam todos de uma certa maneira. Por exemplo, a casa do Igrejesqueiro tem uma coisa que praticamente está desaparecida. Em Nova Oeiras não, ainda a semana passada conseguimos convencer um jovem casal comprador de uma moradia a manter isto, que é a telha romana moderna. É uma telha que, ao contrário das telhas tradicionais que têm a meia cana em semicilindro, é assim, em U. Portanto, é uma telha reta, porque eles, os arquitetos modernos, acreditavam que devia ser tudo regra e esquadro, paralelos, e portanto olhavam para uma telha redonda e achavam que aquilo... Inventaram aquela telha, que é maravilhosa e muito bem, muito resistente, e está lá, impecável. Isso é um trabalho a fazer, que é de sensibilizar, nomeadamente as autarquias, e aqui em Oeiras, para a importância deste património, porque é um património, não é? Que nós herdamos. Obviamente, quando se está a construir, não se está a pensar nessa questão. Não, mas existe, e o Conselho é riquíssimo. Temos uma riqueza muito grande. Eu tenho falado muito com o arquiteto, foi meu aluno, foram todos meus alunos agora mesmo. O Pedro Carrilho, sim, dos projetos do Gabinete de Projetos Especiais, de que é importantíssimo fazer uma grande exposição de arquitetura do século XX em Oeiras. Porque realmente, as pessoas sabem uma coisa, sabem outra, mas não percebem a dimensão extraordinária que está aqui. Em todo o Conselho, não é apenas a Vila de Oeiras. Exatamente, é começar no Estádio Nacional. E Nova Oeiras e tal. Portanto, espero que ele, naturalmente, ele está sensibilizado para isso, espero que ele esteja a preparar essa mostra. Acho que sim, acho que seria um bom contributo para... É importante que se faça. Para nós percebermos, porque às vezes acho que não há muito essa noção a nível geral aqui da população, da riqueza e da importância desta marca. Sim. E como disse, as pessoas tendem outra vez... às vezes mexem nas casas sem terem noção que estão a vandalizá-las. Este casal estava entusiasmadíssimo, tinha comprado uma moradia muito bonita, mas a moradia era mesmo muito bonita e estava intacta, tem painéis de azulejos, estruturas em betão, pedra à vista, descofragens em betão aparente há 70 anos, estava intacta. E a ideia deles era...
Disse, não, esperem lá, desculpem lá, há um regulamento, mas não, é que ainda por adiantamos. cima os arquitetos rodeavam-se sempre depois também de muitos artistas plásticos, É verdade. nomeadamente a nível das cerâmicas, do vidro. Totalmente. Enfim, É uma muitas das coisas que nós. perdemos com a nova escola em 75, em 77, deixou de haver um curso comum a escultores, Pelas pintores artes. e arquitetos. Pois. Foi separada a parte dos artistas da parte dos arquitetos. Isso provavelmente não foi benéfico, não é? Quer dizer, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado mau. Mas perdemos essa... Porque as casas, de facto, Viviam disso. há peças muito interessantes, não apenas da arquitetura da casa, mas todo esse conjunto Eu visitei a casa de espero não estar a cometer nenhuma indiscrição, um grande pintor que vive em Oeiras, que é o Jorge de Oliveira, faleceu já, mas viveu aqui há muitos anos, Jorge de Oliveira, que exatamente tem uma casa no Alto Lagoal, foi a primeira casa construída no Alto Lagoal. Eu vi uma fotografia maravilhosa, a casa dele, moderna, evidentemente, desenhada por ele, que é pintor, mas claro, com o apoio dos colegas arquitetos. E o resto é uma grande colina careca. E a casa dele tem uma coisa típica das moradias modernas, que é uma grande sala com um grande espaço com pé direito altíssimo e depois a cobertura inclinada também alta e a cobertura em betão à vista, por dentro. Que é uma coisa muito de pintor. Mesmo os arquitetos modernos não se atreviam muito a fazer isso. Não é? Portanto, havia essa comunhão e ele é um pintor extraordinário que já teve exposições aqui no Conselho, no Palácio do Egito, mas que merece muito mais atenção da parte da Câmara a este legado do Jorge de Oliveira. Desculpe. Não? Aproveito que o Sr. Presidente está a ouvir, portanto, Muito bem. peça o que... Eu acho que ele chegou a conhecer, porque a mulher dele também era pintora, era um casal. Fizeram uma obra extraordinária e tem esse legado. Penso que esse legado tem que ser acarinhado e integrado numa ideia nova, relativamente nova para o Conselho de Oeiras, que é um museu de arte contemporânea, não é? Um conjunto, um acervo de arte contemporânea do Conselho. Que se fala. E este homem é uma obra muito boa, reconhecida, e é oeirense. Acho que é um tema que não podemos fugir nesta nossa conversa, enfim, uma breve conversa, que é o projeto Nova Oeiras, que no fundo tem sido também, pelo menos nos últimos anos, uma preocupação e não só com a formação de uma própria associação, uma maneira de tentar preservar aquele conjunto arquitetónico sim. E urbanístico, não é? Portanto, é mais do que a arquitetura, é uma marca de urbanismo, curiosamente, num pedaço de terra que era da Quinta do Marquês de Pombal, e portanto passamos de um urbanismo pombalino para um moderno, para um salto moderno. Sim. Se calhar há aqui algumas continuidades, sim, ou não. Sim. Olha, mas fala-nos um pouco desse projeto, que de facto é fascinante. Vou começar pelo Já fim. fizemos visitas. Vou começar pelo meio. Em 2015, uma data difícil para o nosso atual presidente, mas foi o que foi. O projeto Nova Oeiras foi acompanhado no último quarto século, desde 99-2000, por mim, mas também pela minha mulher, que é a arquiteta Maria de Lourdes Janeiro, portanto, honra-lhe seja. Lançámos um projeto de proposta de classificação de Nova Oeiras como Património Mundial da Unesco. Tinha que ser primeiro reconhecido pela Comissão Nacional. Fizemos um livro que a Câmara muito bem desenvolveu, o livro Nova Oeiras, bilingue e tal. Apresentei aquilo na Unesco em Paris, na sede, toda a gente achou fantástico. Mas infelizmente, não vale a pena entrar em pormenores, mas não avançou nos termos que pensávamos. É um projeto que está latente e que tem para mim todo o sentido. O que acontece? Nova Oeiras, como bairro residencial, é um conjunto único, vamos ser claros e sem pretensões, mas também sem falsa modéstia, único no mundo. Nós andamos à procura de coisas parecidas precisamente para não metermos a pata na poça, passa a ter, não é? Mas não há. Encontrei um bairro parecido, Reykjavik, na Islândia, mas uma coisa pequenina e muito fria. Não há. Qual é a beleza única, passo a ter, de Nova Oeiras? É que tem, assenta, desenvolveu-se, construiu-se, com as três grandes teorias da arquitetura modernista e moderna do século XX. A cidade de jardim, as moradias que fazem aquele anel, ainda são 100 e tal casas.
O núcleo central nós chamamos a Raqueta, que tem aquela cidade corbusiana das torres e dos blocos da habitação coletiva, do espaço verde, e no centro mesmo da Raqueta, o núcleo cívico, na altura se chamava modestamente o Centro Comercial de Nova Oeiras, ainda não havia centros comerciais, Sim, é verdade. e que é uma praça cívica que segue o tema da unidade de vizinhança, quer dizer, um sítio onde toda a gente possa fazer as compras no pequeno comércio, ali à volta, sem ter que sair do bairro. Portanto, unidade de vizinhança, cidade corbusiana moderna, cidade de jardim, e junta as três em um plano coerente, equilibrado e belo. E isso não existe. Olivais só tem blocos, Brasília só tem blocos, por aí fora. A cidade de jardim só tem moradias, e essa coisa é única. Depois a outra coisa única é a qualidade. Aquilo é o primeiro grande projeto do Gonçalo Ribeiro Teles, que tivemos o enorme prazer de ainda nos acompanhar em visitas guiadas, dedicámos-lhe o livro. Ele ainda foi visitar nessa altura, já estava um bocado envelhecido. O Ribeiro Teles percebeu logo, isto é um sítio onde o protagonista é a natureza, a vegetação, as árvores, os arbustos. E depois tem, à boa maneira do arquiteto moderno corbusiano, objetos soltos, espalhados. Não é? E isso é que é extraordinariamente equilibrado. No livro que fizemos, convidámos o professor Fernando Catarino, grande estudioso da flora, e ele fez um capítulo maravilhoso sobre o que é que está ali, que eu nunca imaginaria que fosse tão poderoso. Espécies arbóreas próprias do Atlântico Mediterrâneo, e que sobretudo orientam, não é? Quer dizer, há uma cortina que protege da poluição, dos ventos, do barulho, lá depois as árvores, tudo aquilo tem um pensamento. Muito pensado, portanto, é um projeto Quando muito foi pensado. a crise do Covid, os jardins fecharam, não é? Jardins municipais, não é? E as pessoas iam de Carnascido, sei lá, Linda a Velha, iam para ali com as crianças, porque aquilo é uma cidade aberta. Aquilo é um sítio onde os meus netos, os meus sobrinhos, né, podem brincar sem terem medo de ser atropelados, e não é um condomínio fechado. Não sei se percebe. É um quintal que se tornou praça quase, não é? É uma grande praça, exatamente, bem visto. Portanto, por tenho o isso- maior prazer e continuamos a cuidar, embora tenhamos que começar a pensar em alguém que nos suceda, porque, claro, sendo que nós já vou para os 71 e qualquer dia, mas convém que o GAL9, o gabinete, foi criado graças à intervenção inteligente e oportuna da Presidência em 2000, criou um plano de salvaguarda e de regulamento, fizemos um regulamento, aplicámo-lo, foi aprovado em Diário da República depois de alguns anos de experiência, portanto, afinado. O gabinete começou a funcionar em 2002, de apoio às pessoas de lá e de obras da Câmara. A Câmara fez todas as obras fundamentais em 15 anos, todos os espaços públicos foram melhorados e reconstruídos, e aquilo tornou-se um espaço exemplar. Quer dizer, se hoje falar com quaisquer habitantes de Nova Oeiras, jovens ou não, jovens famílias, vão para lá muito, naturalmente, eu penso que todos são unânimes em dizer isto melhorou muito, não é? Embora depois haja sempre os velhos do Restelo, mas isso faz parte. Mas é um projeto que é marcante. E que, É um de projeto facto, marcante. Quer dizer, eu tenho acompanhado informalmente, não trabalho diretamente para a Câmara. Aquilo, a minha mulher trabalha, porque é a verdadeira especialista em Nova Oeiras, mas acompanhamos, temos tido reuniões durante 23 anos, sem parar, non-stop. Fica aqui assim um registro da importância e do trabalho que é para continuar. E para continuar, isso agora preocupa-me. E que precisa de ser... Tem que ter bases para continuar. O José Manuel Fernandes, qualquer dia... Não é? Tem que haver continuação. Tem todo o gosto, mas... Todos temos um limite. E o nosso limite também chegou ao fim desta conversa, que teria muito mais para ser desfiado, mas de facto ficámos aqui com alguns testemunhos e agradecemos muito. Sim. Ainda bem que serviu para alguma coisa. Como diria o velho Keil, no meu fraco entender, para poder vos ajustar. E nós agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigado. Conversa Desfiada, podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. A construção das fortificações de Oeiras. Estamos na sala de jantar e a sala de jantar evoca Aquela morte é de 1734. Este é o seu podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Faça parte desta conversa e siga-nos nesta Conversa Desfiada.